Bom, vamos lá então. Na aula de hoje, a gente vai estar continuando ver algumas particularidades do logaritmo, certo? Na aula passada, a gente já viu algumas funções, como que resolvemos os logaritmos, da onde que ele vem, o que é base, o que é logaritmando. Então, a gente já começou a entender um pouco mais sobre o que é o logaritmo. Na aula de hoje, a gente vai entender mais algumas particularidades dele. As orientações, como de costume, as atividades são enviadas pelo Classroom. O André mandou mensagem para mim, eu até respondi ele há pouco tempo, que está com dificuldade na postagem das fotos. A gente já tinha conversado na aula passada que quem realizar as atividades durante a aula é só tirar foto do caderno e mandar para o Classroom para conseguir salvar, certo? A hora que vocês forem enviar, vocês têm que de alguma forma, deixar essa imagem no computador de vocês, ou mesmo no celular, também funciona. Lá no adicionar trabalho, vocês vão colocar em forma de arquivo. Aí lá que vai ser encontrada a foto no celular ou a foto no computador. Aí vocês fazem um anexo, certo? Caso vocês não encontrem, não tem jeito, Flávio, não consegui encontrar, não é por conta disso que vocês vão ter que refazer a atividade para poder enviar, de forma alguma, tá? Vocês podem estar enviando no meu e-mail. É só me pedir no WhatsApp qual é o e-mail que está sendo enviado, aí eu passo para vocês, tá? Mas o e-mail é de último caso. O bom seria a gente sempre estar tentando enviar tudo pelo Classroom, porque daí vocês sabem que vocês já enviaram a atividade. Eu sei, através de uma plataforma só, que vocês enviaram e já faço a correção, certo? Deixa eu ver, alguém falou algo no chat. O André, primeiro B. O André, você conseguiu resolver? Conseguiu estar enviando daquela forma que eu falei para você? Não, não Não? aparece a foto para mim. Bom, então, se caso não der certo mesmo, aí eu vou estar te enviando meu e-mail. Então, você envia por e-mail, pode ser? Pode. Beleza. Vamos lá, então. As atividades, então, elas podem ser enviadas de qualquer forma, foto, caderno, papel de pão, eu gosto de estar falando também. E o prazo dessa atividade, é até dia 6/10, tá? A gente vai estar começando a diminuir os prazos agora também, por conta da quantidade de atividade que tem que ser corrigida. E o prazo está muito extenso, então eu não consigo parar para corrigir todos de uma vez só. Corrijo um pouquinho, depois eu corrijo um outro pouco, e aí acaba misturando muitas atividades. E quando você recebe o feedback da atividade depois de quase 15 dias depois, vocês não vão nem lembrar mais muito sobre os aspectos que vocês colocaram que precisam de correção. Então, como as atividades estão sendo feitas durante as aulas, então eu acho que o prazo de uma semana já é um prazo bem bacana para estar sendo realizado, ou quem já fez, né, enviando a atividade. O terceiro bimestre, Nicole, ele acaba no finalzinho do mês de outubro. Eu não lembro a data em específico, tá? Mas ele termina no finalzinho. A hora que vocês começarem a realizar a atividade que eu vou propor para vocês essa aula, aí eu vejo no calendário quando que é a data exata. Mas no meio desse mês, no meio para o final desse mês, que vai iniciar agora de outubro, tá? Estamos aí quase também finalizando o terceiro bimestre. Aí o quarto bimestre fica finalzinho de outubro e novembro. E dezembro ainda temos um bom chão pela frente. Essa daqui é apenas uma revisão, tá? Só para a gente recordar. Na aula passada, a gente viu no dia 9, revisão de potencialização, para dar o suporte para o logaritmo. Dia 15, a gente viu função e equação exponencial.
Dia 22, o que é logaritmo e sua composição. E hoje, 28/9, a gente vai estar se aprofundando nos logaritmos e suas demais particularidades. Só para lembrar, o adição é o inverso de subtração, multiplicação é o inverso de divisão, raiz quadrada é o inverso de potência e logaritmo é o inverso de exponencial, equação exponencial, certo? Só para a gente estar relembrando os assuntos da aula passada. Revisão da aula anterior também, como é representado, né, o logaritmo, como ele consegue representar uma equação exponencial em logaritmo. Então, o log de 3 seria o resultado. A gente sabe que 3 é a nossa base. Então, log de 3, 3 é a base. 81 é o resultado da equação exponencial. E 4 é o nosso expoente. Então, na verdade, existe aí uma troca do que é o que. Então, o 3, log de 3, sempre vai ser a base, certo? 81 é o resultado da equação exponencial. E 4 é o meu logaritmo, que na verdade é o meu expoente. A qual número está sendo elevado ao número 3? 3 está sendo elevado ao 4, que o resulta em 81. Aqui é a mesma coisa. A gente pode, se a intenção nossa fosse qual que para a gente resolver, né, transformar o número 125 em uma potência. Aí a gente sabe, né? Vou lá fatorar 125 por 5, 125 por 5, 5 por 5. Bom, dá 5 elevado à terceira. Eu ignoro as bases. Bom, então x é igual a 3. Ótimo, beleza. Mas, quando a gente transforma em logaritmo, a gente não precisa resolver. Apenas detectar como que vai ser feita a sua colocação. Nesse caso aqui, sem apertar o slide, eu sei que vai ser log de 5. Por que 5? Porque a base é 5. Log de 5, 125, que é o resultado, igual a 3. Por que igual a 3? Porque o meu expoente é 3. E é a C, né, para descobrir qual que é o nosso expoente, o nosso x, para transformar em logaritmo, log de 2, log de base 2 de 32 igual a x. Por que x? Porque é o valor do logaritmo, o valor que eu não tenho do meu expoente, certo? Aqui é só para a gente estar lembrando, né, como faz o inverso também. Então, 2 a sexta, 2 que é a base, sexta que é o expoente, que na verdade é o nosso log, igual a 64, que é o resultado. Log de 10.000, aí foi aquela regrinha, né? A nossa nova regra. Toda vez que não existe base, você pode ver que não tem uma base. Não informou a base, não esquenta a cabeça. É 10. Então, log de base 10 igual a 4. Logo, 10 a quarta é igual a 10.000. Eu peguei o 10, que está escondido bem embaixo do log, elevei ele a 4. É igual a 10.000. Será que é verdade? Podemos conferir da seguinte forma. Colocamos o 1 e colocamos 4 vezes o 0. 10.000. Então, sempre quando for elevado à base 4, ou elevado a 3, é 3 zeros. 2, 2 zeros. 1, 1 zero. Não tem nenhum expoente, então é igual a 1 mesmo. Aí tem essa regra que sempre que não houver a base é 10. Estamos só relembrar a aula passada para a gente conseguir dar continuidade. Esse é a mesma coisa. Então, que número elevado, o número de base 3, que número que eu vou levar a 3, que número que eu vou levar a x de base 3, que dá 243. Vou transformar isso em equação exponencial. 3x igual a 243. Poderíamos resolver, mas a intenção desse exercício aqui não era a resolução. Agora a gente vai estar ampliando os conceitos. Agora sim a gente vai estar entrando na aula de hoje.
tá? Um desafio. Qual é o logaritmo da equação abaixo? No caso, eu queria que vocês notassem que aí, ó, não vamos ver o resultado, mas ver o log. Log de 0,0000, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Igual a x. Nossa, mas e agora como que funciona? Todo número maior que 1 é positivo. Todo número menor que 0 é negativo. Vocês vão lembrar isso de quando fala de notação científica. Então, se é 10 elevado a 1, é 10. 10 elevado a 2 é 100. 10 elevado a 3 é 1000. 10 elevado a 4, 10.000. 10 elevado a 5, é 100.000. Então, e aí vai aumentando. Quando eu falo 10 elevado a 1, é 1. Todo mundo elevado a 1 é ele mesmo. 10 elevado a 2 é 100. Desculpa, 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. Agora, se for menos 10, então vai ser 0,01. Se for 1000, 0,001. Então, aí vai fazer o quê? A vírgula, em vez de andar para o lado direito, esquerdo, opa, peraí, direito para aumentar, ela vai andar para o lado esquerdo. E aí o número vai ser cada vez menor, certo? Então, ao falar qual é o log do número 0,000000001 igual a x, que número que eu vou elevar a 10, porque a nossa base é 10, que vai dar x, né? Que número que vai ser? Que vai chegar ao resultado de 0,0000001. Desta forma, o que vamos fazer? 10 elevado a x, que é o valor que eu quero, é igual a 10. Aí eu vou pegar e vou contar os zeros. Só que quando é negativo o número, quando ele é menor que 0, eu vou contar até a vírgula estar após o 1. Se eu colocar a vírgula antes do 1, fica 0,1. Ainda é menor que 1. É 0,10. A décima, né? Não é um número inteiro ainda. Então, o número tem que estar após o 1. Fazendo isso, contem comigo aqui, vocês vão estar verificando. A vírgula, se eu trouxer ela para o lado direito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 7 entre o 0 e o 1. Só que daí eu vou puxar ele mais uma vez, 8. Por quê? Porque o número tem que ser positivo. Se eu colocar 0,1, já não é positivo ainda. Ele não é um número inteiro, desculpa. Ele não é um número inteiro. Eu vou deixar ele inteiro. Então eu puxo mais um, aí vai dar 8. Como a vírgula ela andou para o lado esquerdo, o lado direito, ele vai ficar negativo. Se caso eu quiser fazer o inverso, né, para ver se dá certo, é só eu pegar o 1 e andar 8 casas. Ele tem que chegar no mesmo valor. Então, logo, né, log de 0,00001 é igual a menos 8. Certo? Tranquilo para vocês? Ficou um pouco confuso? Como que tá aí para vocês? Tranquilo, professor. Beleza. Vamos continuar então. Quando o logaritmo for apresentado por número negativo, deixa eu tirar aqui, significa que o número representado em forma decimal será menor que 0. Portanto, essa dica é importante para resolver as equações futuras. É exatamente dessa forma que eu tinha referenciado para vocês no exercício anterior. Quando for menor que 0, o número não for um número inteiro, eu tenho que representar com um número com negativo. Por quê? Para referenciar que a minha vírgula ela tem que andar para o lado esquerdo e automaticamente o meu número ser menor do que 0. Então, nesse segundo exemplo, como que ele fica? Log de 0,0001. Bom, a minha vírgula tem que andar de uma forma
que o número fique positivo. E o número vai ficar positivo do lado direito do 1. Então, contando a vírgula, 1, 2, 3, 4. Bom, ele andou para o lado direito, logo o meu log de 0,0001 é igual a menos 4. Certo? Ele é um pouco diferente quando ele é positivo. Quando ele é positivo, você conta só os zeros. A gente viu na aula passada. Vou até voltar porque essa observação ela é importante. Aqui, ó, nesse exercício, eu não contei após o 1. Eu contei somente os zeros. Por isso que deu 4. Então ficou 1, aí a vírgula veio para onde? Entre o 1 e o 0. Porque se torna ele positivo. Quando o número é positivo, é só contar os zeros. Quando o número é negativo, aí a história muda um pouco. Mas é bem pouco. Por quê? Você tem que tornar um número inteiro. Para você tornar um número inteiro, a vírgula, você não pode somente contar os zeros. Você conta todas as casas decimais. Você só contar também o número 1. Porque a vírgula tem que estar depois do 1. Aí que ele fica, é considerado um número, um logaritmo correto. Certo? Aí tem essas duas tabelas que existe grande diferença. E você escrever, aí tem log de 1 bilhão. Como eu escrevo isso, né? Como eu escrevo em equação exponencial esse logaritmo? Bom, a base, 10. Bom, se a base é 10, ok. Coloquei 10 lá. 10 elevado a quanto que dá 1 milhão, né? Não, 1 bilhão mesmo. Quanto que dá? 10 elevado a quanto que dá esse 1 bilhão? Bom, quantos zeros tem? Aí sim, como é positivo, eu conto zeros. Bom, são 9. Beleza, então a base é igual, eu vou ignorar a base agora. Logo, log de 1 bilhão é igual a 9. Certo? Agora, o outro lado, né? O outro lado da moeda, quando ele se torna um número negativo. 0,0000001. E aí, como que eu escrevo o logaritmo desse número? Primeiro, 10 elevado a quanto que dá esse número? É a pergunta que temos que fazer. Aí a gente conta os zeros e conta também um número. Lembrando que a vírgula ela tem que estar após um número na qual a gente vai tornar ele positivo, tornar ele inteiro. Certo? Então eu vou contar os zeros, tem ao todo 6 zeros, 7 zeros mais 1, 8. Como a vírgula ela andou para o lado esquerdo, eu vou estar colocando o número negativo. Então, 10 elevado a x é igual a 10 a menos 8. Logo, ignorando as bases, x é igual a menos 8. Logo, esse número que a gente está representando, ele é igual a menos 8. Certo? Alguma dúvida, por enquanto? Pelo sim ou pelo não? Vamos continuar então, a gente vê nos exercícios. A base 10. Todo número positivo pode ser escrito em uma potência com base 10 ou com uma aproximação dessa potência. Vamos ver os exemplos. Então, esses são os exemplos referente à demonstração que eu fiz anterior para vocês. Quando 10 é elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. E aí vai. Quando é elevado a 2, aumenta 2 zeros. Quando é 3, 3 zeros. E quando é 4, 4 zeros. Agora, quando é negativo. Quando é menos 1, 0,1.
Quando é 2, 0,01. Quando é menos 3, 0,001. Por quê? Porque ele é menos, né? Eu conto menos 2 e tem um zero só junto com 1. Porque temos que tornar um número inteiro. Então, para tornar o número inteiro, a vírgula anda 2 casas. E ela fica perto do número 1. Por isso que a regra ela muda um pouco. Mas é por questão de lógica. Com o tempo, acaba acostumando. 10 elevado a menos 3, 0,001. Elevado a menos 4, 0,0001. E menos 5, 0. Aí tem 4 zeros e 1. Certo? Qual é o log? Eu queria que vocês me dissessem agora se vocês conseguem estar resolvendo esse logaritmo. Qual é o log de 2? Alguém consegue arriscar, me dizer se é possível ou não é possível resolver? Lembrando que a base é a base 10. Seria log 2 elevado a x igual a 10? No caso, se a gente colocar o nosso elevado x, como que você falou? Vamos lá, vamos tentar. Log 2 elevado a x igual a 10. Mas no caso, a gente não teria que deixar as bases iguais? Sim, né? E aí? 10 elevado a x é igual a 10. Como que a gente consegue definir o nosso log de 2? Até o momento, a gente não consegue fatorar o 2 para conseguir colocar uma informação. Como que funciona? É aí que a gente vai estar entrando numa particularidade um pouco mais a fundo, tá? Por isso que eu fiz a revisão com vocês. É a mesma coisa. Qual que é o log de 20? E aí, como eu vou conseguir base 10? E o log de 200? Como eu vou estar resolvendo isso? 10 elevado a x é igual a 2. 10 elevado a x é igual a 0, 10, base 10, 0,30, 10, 3. Por que isso? Antes de responder, eu vou apresentar para vocês essa tabela aqui. Certo? Percebem que o log de 2, ele é um número quebrado. Mas por que quebrado? Aí eu volto de novo aqui no anterior. Estão vendo aqui, ó, o primeiro, 1 é igual a 10 elevado a 0? Depois não tem 10, que é igual a 10 elevado a 1? Nota, o 2 está onde? Não está entre o 1 e o 10? Faz sentido para vocês isso? Sim ou não? Não. Não? Temos aqui o número 1, certo? O 1, ele é escrito de uma forma na base 10, 10 elevado a 0, certo? Depois tem o 10, que é igual a 10 elevado a 1. Depois tem o 100, que é 10 elevado a 2. No caso, o primeiro que eu apresentei para vocês foi o número 2. O número 2, ele não é maior que 1 e menor que 10? Sim ou não? Sim. Desta Sim. forma, ele não vai estar entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1? Sim. Então, existe aquela tabela para a gente colocar, mas e aí? Vai ser 0, alguma coisa, então?
Exatamente. Se caso fosse, até nosso segundo exemplo lá, o 20 ele não está entre o 10 e o 100? Então ele vai ser, ele é maior que 10 e menor que 100. Então, o meu número, o meu expoente vai ser o quê? Ele vai ser 1, alguma coisa até chegar ao 2. Não, só que não pode dar 2. Se der 2, já é 10 elevado, já é 100. Então vai ser o quê? Vai ser um número entre 1 e 2. O número que eu quero log é o valor de 300, por exemplo. Tá? O 300 ele está entre o 100 e o 1000. Automaticamente ele está entre 10 elevado ao quadrado e 10 elevado ao cubo. Então o meu número ele vai ser 2, alguma coisa. Fez um pouco mais de sentido para vocês agora? Mais ou menos. Não muito. Um pouco mais a prática, que agora a gente vai conseguir. É que na verdade é assim, ó. A notação de base 10 ou é 0 ou é 1. Então, mas e aí? Quando o número ele for... Vê que o Matheus perguntou. Boa, Matheus. Como a gente aplica? Vou responder já para você. Ou o número é 1 ou é 10. Mas e aí? Esse número que fica entre 1 e o 10? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Depois é de 10 a 1000. De 10 a 100. E o número 11, 12, 13, aí o 98 e 99. Como a gente escreve em notação científica? Como a gente escreve com base 10? É aí que entra essa regra aqui. Quando o número ele for 2, a resposta dele, né, a base 10 vai ser 3010, respondendo a pergunta do Matheus e já ajudando a gente a resolver os exercícios. Quando for 3, vai ser 0,4771. Quando for 4, 0,6021. Quando for 5, você pode ver que vai até o 9. Quando for 1, aí já vai ser 10. Então a gente tem que fazer o quê? Reescrever todo o número com base 10, só que agora ele vai misturar um pouco os números com vírgula, que é um pouco chatinho de lidar, mas também não tem segredo, tá? Às vezes parece ser um pouco complicado, mas não veja como ele é, não veja número com vírgula como um empecilho. Para vocês fazerem os exercícios, tanto comigo ou qualquer outro lugar, eles não vão exigir de vocês que vocês decorem essa tabela, tá? O que vai exigir é que vocês saibam procurar. Mas não vai exigir, não vai assim, qual que é o número de cabeças? Tem que saber que 10 elevado a sexta, o log de 6 na base 10 é igual a 0,7782. Não, isso não vai acontecer. Tá? Então fiquem tranquilos. Quando tiver um exercício, quando tiver um enunciado, quando tiver qualquer problema, você vai ter em mãos todas as informações necessárias. Certo? Então não fiquem nervosos. Voltando aqui, tá? Log de 2. Bom, que número elevado a x que dá 2? É a pergunta que a gente faz quando fala log de 2. A base a gente sabe que é 10. O resultado a gente não sabe. Mas sabemos que é elevado a 2. E aí, como que a gente resolve? 10 elevado a 0,3013. Mas da onde que veio esse número? Veio daqui. 10 elevado a 3010. Eu coloquei o 3 ainda, que foi 5 casas. Mas não tem necessidade, tá? Como que eu sei se é verdade? Se você pegar a calculadora, vou mostrar para vocês. A gente consegue tirar prova real ainda. Calculadora, por exemplo. Vamos lá.
10 elevado... Opa! 0,30103 elevado à base 10. Dá 2. Então, eu consigo fazer ao contrário, né? A gente consegue resolver essa equação levando por base 10. 10 elevado a quanto? Ó, tô colocando a mesma coisa que a gente escreveu aqui, eu tô colocando ela na calculadora científica. Base 10 elevado a 0,30103 é igual a 2. Então, o nosso log, a nossa resposta bate. Tá correto. Quando é 20, eu quero que vocês olhem o 2, o 20 e o 200. Qual é a diferença que tem no resultado entre eles? Qual é a O diferença? número no começo. O número do começo. E como que vocês fariam para resolver? O que altera o número no começo? O número 0, o número 1 e o número 2? Qual que é a diferença entre 2, 20 e 200 que apresenta uma diferença de 0, 1 e 2? O que aconteceu com o número 2 para tornar 20? Adicionou 0. Adicionou um 0. E de 2 para 200? Adicionou 2 zeros. Adicionou 2 zeros. E o que aconteceu com o número da frente? 1 0, 2 zeros. Certo? E o número aqui, ó, esse número 30, 10, 30, 10, 30, 10 é padrão. Então, se a gente olhar aqui na tabela, 30, 10. Certo? Então, se eu usar 2, 20, 200, 2.000, 2 milhões, e qual é o problema? Problema nenhum, a gente vai contar os zeros e vai escrever a mesma forma. O número aqui, no caso, como tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são tudo números que não tem zeros. Então, vai ser nada, tá zerado. Se fosse 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, aí seria 1, vírgula, e o número continua. Se fosse 200, seria 2, vírgula, e o número continua. Se fosse 2.000, seria 4, vírgula, e o número continua. Faz sentido para vocês? Sim. Beleza. Agora, eu queria propor para vocês um exercício, para a gente poder fixar isso. O exercício é o seguinte. Vocês vão ter essas equações e vocês precisam transformar essas equações em base 10. Então, levando o princípio que a gente aprendeu de número com vírgula, também os números picados, que vai de 10 a 100, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, que é 10, 100, vocês vão estar fazendo o quê? Resolvendo, aplicando e transformando o número de logaritmo para uma equação exponencial. Certo? Estou mandando para vocês essa tabela e também a tabela, essas duas tabelas, essa e essa, caso vocês desejarem consultar. Tudo bem? A gente se encontra aqui. Quanto tempo mais ou menos vocês acham que é necessário para estar resolvendo o exercício e mandando para mim? $15 minutos? Voltamos 11 horas, pode ser? Sim, professor, pode.
Perfeito, então. Então vou mandar para vocês e eu aguardo vocês daqui a pouco. Vou mandar esses 3. Até logo que vai cair também o nosso Zoom. Enviarei um novo link para vocês, para a gente poder estar continuando, fazendo a correção.